Olá, tudo bem? Todos me escutam? Deixa eu ver aqui no chat. Tudo bem, pessoal? Vocês escutam bem? Então tá. Então vamos começar, né? Então, primeiramente, em Manaus aqui, né? Então, boa tarde. É um prazer estar aqui nessa tarde, para a gente poder debater mais sobre como o cérebro aprende em momentos de quarentena, isolamento social. E deixa eu colocar aqui nossa apresentação. Deixa eu ver aqui. Ajustando, para a gente poder começar. Ok, então eu sou Roxson Pessoa, sou psicólogo, neuropsicólogo, atuo na parte da clínica, pesquisa e na educação, e nossa apresentação. Eu gosto muito desse texto do Nath Barros. Penso que ele ajuda a pensar muito a educação, mas também a pensar o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Momento de quarentena, isolamento social. E então diz o texto, né? O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Eu acho que o nome empobreceu a imagem. A partir dessa questão da enseada, do que vem a ser a ideia de enseada, eu penso que muito dessa questão, dessa dúvida, dessa inquietação, me fez buscar formas de explicar a aprendizagem do cérebro em contextos diversos, né? Opa, um momentinho aqui. Em contextos diversos. E nesse sentido, a ideia do livro, né, Como o Cérebro Aprende, foi uma proposta de tentar explicar coisas da educação que antes a gente não sabia dar nome de enseada. Outra coisa importante, antes da gente seguir por essa pauta, está aqui meu Instagram, então quem quiser depois conversar, trocar uma ideia, ver algum tipo de material, também sempre estou disponibilizando no próprio Instagram materiais, alguns cursos, alguns textos, para a gente poder estar conversando e trocando figurinha. Bom, então tá aqui, ó. Nessa ideia de buscar enseadas, muito do trabalho do livro Como o Cérebro Aprende, ele surge pela expertise da pesquisadora Spinoza. Então foi ela a primeira pessoa a discutir sobre neuroaprendizagem ou neuroeducação. E nesse momento eu era aluno de especialização e na época eu estudava então com a professora Renata Rossar e naquele momento eu não sabia da ideia de que poderia estar atuando com a questão de neuroeducação. Então foi muito da experiência dessas duas profissionais que o livro ele surgiu. Então muito dessa construção teórica vem, né, desse trabalho dessas grandes pesquisadoras. Esse é o livro, né? E o objetivo é a gente poder debater mais sobre ele e tentando conectar, né, com essa questão da pandemia Covid-19,
tempos de quarentena, isolamento social. Tá. Eu falei para você sobre a questão das enseadas, que é dar nome àquilo que a gente não sabe dizer e que a gente não sabe explicar. Por que é importante a gente pensar sobre enseadas? Porque quando a gente não sabe explicar sobre os fenômenos que nos cercam, nos circundam, tal qual agora o Covid-19, que a gente se pega surpresa, se pega mobilizado, é sempre bom lembrar que as enseadas, ou conhecimento científico, ele surge para poder explicar coisas que a gente não sabe explicar e não sabe dar nome a elas. Então, por exemplo, eu gosto de lembrar do efeito Mozart, que foi um conhecimento, que foi uma descoberta realizada pela psicóloga norte-americana Frances Rauscher, que ela vai explicar, então, a partir de um experimento que ela realizou, que alunos que eram expostos, que ouviam a sonata em Ré maior de Mozart, eles apresentavam, em comparação com grupos que não foram expostos a essa música, eles apresentavam uma melhora de QI. E esse fenômeno ficou conhecido como efeito Mozart, ou seja, que a música ela poderia garantir uma melhor aprendizagem do cérebro, né? Isso foi tão impactante que, né, garantiu uma publicação na Nature. E não só isso, né, a gente também observou até o surgimento de leis, né, no estado da Geórgia, onde obrigavam, né, que era uma questão quase que imperiosa, que as mães garantissem que seus filhos eles ouvissem a música, a obra de Mozart. Então, assim, será que a gente pode, de fato, aprender mesmo ouvindo uma música em especial, em detrimento de outras, né? É uma questão que a gente tem que levantar e perguntar. O saudoso professor Pierre, ele, em das suas obras, ele conta uma história da inteligência dos signos, né? Então, ele conta que em algum momento na França, isso acho que é década de 40 ou 50, surgiu uma pauta que defendia que os signos de Capricórnio, Aquário e Peixes apresentavam o melhor QI do zodíaco, né? E, quando testado isso, de fato, se observou que esses indivíduos, essas pessoas desse signo, né, Capricórnio, Aquário e Peixes, apresentavam, de fato, o melhor QI. E a gente fica pensando, será que o zodíaco ele também garante uma ideia de inteligência? Então, será que existe alguma coisa de um talento, alguma coisa metafísica que explica a minha aprendizagem? É outro ponto interessante. E aqui o livro, né, Estimulando a Inteligência, que ele relata essa história. E, pensando no esporte, eu gosto de lembrar muito do Oscar Schmidt, que é conhecido como Mão Santa, né, que teve uma carreira brilhante dentro e fora das quadras e que teve essa questão de ser sempre chamado de Mão Santa, o que lhe rendeu sempre essa questão de que parece que ele tinha um dom para jogar, um talento, né? De novo, parece que, será que existe a gente é predestinado para alguma coisa e outros não? Então, a aprendizagem tinha muito dessa questão, né? Dessas coisas sem nome, sem forma, e a gente precisava de uma ideia de enseada para compreender isso. Nessa ideia de enseada, o livro Como o Cérebro Aprende, ele foi pensado como uma proposta teleológica de aprendizagem. Em que sentido é isso? Que seria a aprendizagem pelos fins e pelos meios de aprender, né? Então, eu pensei e estudei, a partir do meu conhecimento neurocientífico, como organizar uma proposta de neuroaprendizagem, muito marcado por grandes nomes da neurociência, como a própria Suzana Herculano, que defendia a ideia de que o cérebro ele se modifica pela experiência, de que todo mundo pode aprender, né? Então, pensa uma ideia de uma educação que ela não está presa a uma questão de que alguém pode aprender e o outro não, mas sim a ideia de uma aprendizagem democrática no cérebro, né? E, nesse sentido, a grande pauta, a grande questão toda da obra era explicar sobre a ideia de um cérebro plástico,
né? Plástico na ideia de que se modifica cada experiência, não uma questão de um plástico na questão pejorativa do termo, mas é um cérebro que é moldado ao longo das experiências, do contato com o mundo, né? Do contato dos afetos, das emoções, e essa ideia de como o cérebro aprende. O cérebro aprende de uma questão dessa relação, né, onívora do mundo e dessas experiências importantes. A grande pergunta é por que as pessoas, de fato, alguns parecem não aprender ou não aprendem aquilo que deveriam aprender? A grande questão sempre foi essa, a questão de que a gente precisa também de estímulos do ambiente para aprender. De informações mais assertivas, do cuidado mais verdadeiro, mais consistente. Né? Então, o grande ponto que a gente sempre questionou foi esse estímulo que o indivíduo está recebendo. Não importando colocar se uma criança, um adolescente, um idoso, esse estímulo, ele está sendo eficaz? Ele é eficaz? E eu quero debater isso mais adiante, quando a gente pensa em momentos como esse, de tanta informação, tanto medo, tanto desencontro, como é que isso pode repercutir no nosso cérebro, né? Então, aprender é o vício do cérebro. Né? É a frase que eu quero colocar, sem me preocupar com a ideia pejorativa que ela pode representar. Nós somos feitos para aprender, feitos para o ambiente. Né? E por isso é que não cabe mais afirmações como o fulano ele não consegue aprender, fulano, ou o nosso aluno que fala, né, o nosso paciente, que fala que ele é burro, ou a mesma pessoa que não tem tanta instrução que diz que não pode aprender porque também não aprendeu no momento correto. Todo mundo aprende. Todos aprendem. Pacientes com lesão cerebral aprendem. Pacientes com quadros de desenvolvimento, como autismo grave, um TDAH atípico e grave, todos aprendem. O ponto que a gente precisa entender é como mensurar as curvas de aprendizagem nesses grupos. Talvez a gente se baseie numa ideia de uma curva homogênea, mas ela não existe. Né? Então, assim, isso a gente aplica na clínica, a gente aplica nas escolas, a gente aplica em qualquer lugar. A ideia de que o cérebro é plástico. O que a gente precisa trabalhar e garantir são essas experiências com o mundo. A grande questão é como a gente tem se comportado com o mundo, com o ambiente. Né? É uma proposta, sim, de fato, bem ecológica, a ideia de uma neuroaprendizagem do cérebro, porque o cérebro precisa do ambiente para se desenvolver. É uma máquina sofisticada, complexa, maravilhosa, mas ela precisa de insumo ambiental. E quando a gente fala de insumo ambiental, da relação com os pais, uma relação assertiva com os pais, uma relação com uma sociedade que possa lhe acolher, que lhe possa garantir perspectivas e formas de compreender o mundo. Então, o cérebro é plástico, mas, por vezes, a gente tem observado que a gente tem faltado na questão desse manejo social, dessa garantia, e é muito pelo afeto mesmo. Desde as crianças pequenas, para quem trabalha com funções executivas, o quanto é difícil trabalhar a autorregulação dessas crianças pequenas, porque falta manejo dos pais e da própria sociedade. Então, é um grande desafio pensar como o cérebro aprende e pensar também o desenvolvimento de pessoas mais saudáveis. Né? É um ponto importante. Então, como o cérebro aprende, não é só um livro que ensina ou que discute o aprender na sala de aula. Não, porque o aprender é tudo, pessoal. Aprender é como estabelecer uma relação assertiva ou saudável com alguém, isso do campo do afeto, né? Uma relação amorosa. É como sobreviver a um emprego em momentos de Covid-19, que a gente é ultra mega cobrado, onde tudo agora parece ser tão instável. Estabelecer uma relação positiva com os filhos, com os netos, saber dialogar com a sociedade. O cérebro, como aprende, ele aprende o mundo como ele é. E não é só sala de aula. A aprendizagem é em todo momento. Dominar, por exemplo, nós, professores, ferramentas como essa agora, né? De continuar, de manter aula ou aulas em um ambiente virtual. E para os alunos também o mesmo desafio, como migrar daquela relação face a face para uma relação de tecnologia. Então, isso é a aprendizagem do cérebro. E é isso que a gente tem que entender. Talvez o nosso equívoco é pensar a aprendizagem na questão puramente em um contexto
educacional, mas uma sala de aula estéril, uma sala de aula que é fria, que é deslocada da sociedade, quando na verdade tudo é aprendizagem e a gente tem devotado muita atenção para um contexto que não é tudo, é uma parte importante, mas não é tudo. Falar isso é um pouco embaraçoso, é um pouco complexo, porque existe um grande bochicho entre vários profissionais, os educadores, os neurocientistas, os psicopedagogos, neuropsicopedagogos, neuropsicólogos e psicólogos. São vários dialetos tentando explicar comportamento humano, tentando explicar como é que o cérebro aprende, como o cérebro funciona. O problema é que não existe um manual, a própria Suzana Herculano falou disso por diversas vezes. Nosso desafio, o nosso grande embaraço científico, é que a gente não tem um manual de como aprender, de como o cérebro ensina. E tampouco o livro Como o Cérebro Aprende garante esse manual. Ele vai garantir ali uma expertise para você facilitar a aprendizagem. Mas mesmo assim, a receita do bolo não existe. Né? Mas a gente pode minimizar o impacto, dúvida ou problemas, compreendendo que algumas regras básicas do cérebro. Primeiro, que ele foi todo estruturado para assimilar o mundo, para aprender sobre o mundo. De maneiras diversas, complexas. É uma máquina, um simulador da realidade que se constitui para compreender e aprender sobre o mundo. Sobre aquilo que a gente chama de espanto do mundo. Esse espanto é aprendizagem. É se deparar com o novo, é se impactar, se inquietar. Isso é aprendizagem. Então, vem o primeiro ponto para a gente trazer a questão do contexto pandemia, Covid-19, quarentena e isolamento social. Então, o que nos impede hoje de aprender positivamente frente ao isolamento social? Né? A gente pode enumerar alguns pontos. A probabilística do nosso comportamento, visto que a nossa geração ela não havia vivenciado um momento de tamanho isolamento social. Talvez nossos avós, para alguns aqui, alguns pais, vivenciaram momentos de pandemias, também outras, crises financeiras globais, momentos de guerra, né? E se viram obrigados, por uma questão de sobreviver, se viram obrigados a se isolar. Mas nós não. Nós falamos de todo um repertório comportamental, cognitivo, e a gente está diante de uma coisa nova. Uma coisa nova, e, como qualquer coisa nova, isso nos deixa paralisados, isso nos assusta. Mas, mesmo esse resíduo, essa questão que parece, a um primeiro momento, algo negativo, é um ponto também que nos pede reflexão. Então, se a gente pode assimilar o mundo, e a gente foi feito para isso, a primeira pergunta é essa: o que tem nos impedido de assimilar o mundo como ele é? E o mundo e esses contextos, né? E o contexto é como garantir uma integridade psíquica, uma saúde mental, uma saúde cognitiva, em momentos que a gente está recluso, e isso não é uma coisa que eu escolhi, é uma coisa imperiosa, por uma questão de um bem coletivo. É um ponto importante. Bom, e daí vem a ideia das enseadas, todas anuladas, né? A aprendizagem, ela como uma boa enseada, precisa de uma teoria que a explique. Não uma teoria única, mas pressupostos que possam garantir uma explicação mais plausível disso. Por exemplo, então, a questão da aprendizagem pelos signos. Pelo efeito Mozart, o que a gente aprendeu estudando o trabalho da Rauscher, ela não errou, ela não trouxe inverdades. Mas a gente percebeu que quando ela separa os grupos de estudo, de maneira acidental talvez, ela separou os grupos expostos, os alunos com melhor rendimento acadêmico já. Então, independente do efeito Mozart ou da música, aqueles alunos já garantiriam um bom desempenho. E quando ela colocou no grupo controle alunos com um rendimento não tão bom, o efeito Mozart se mostrou uma triste coincidência, ou uma feliz coincidência para ela.
O efeito Mozart nunca foi, de fato, garantido após isso, né? Nunca mais vimos o efeito Mozart. E ele não se manteve como alguma coisa que justificasse todo o investimento para isso. Claro que isso não impede que você escute música clássica para aprender, como também não impede que você escute uma live sertaneja para aprender. A questão é que não dá para dizer que a música clássica ou a obra de Mozart vai garantir que você tenha uma melhor inteligência. Não, porque a inteligência nunca se dá de maneira passiva. Sempre vai ocorrer pela impostura no ambiente. Sobre a aprendizagem dos signos, ou a inteligência dos signos, quando foi feita uma investigação, se provou de fato que aqueles signos eles tinham um melhor QI. E quando a gente pensa que, nossa, então aí tem uma coisa do zodíaco, não. Os 3 signos, eles estão, de maneira muito coincidente, presos ao momento de maior inverno da França. À época, talvez um inverno mais rigoroso. Com o inverno mais rigoroso, os pais eles eram mais presentes com seus filhos. Então, a inteligência dessas crianças, ou desses indivíduos, desses signos, nada mais é que a expressão de uma parentalidade positiva. Então, pais mais presentes, por conta de um inverno mais rigoroso, podem garantir mais cuidado, afeto, e esse é o melhor alimento para o cérebro, o afeto. A gente se comporta em busca do afeto, né? E a gente vê isso muito nas crianças, quanto o afeto é importante. E já o Oscar Schmidt, o Monsanto, depois de um tempo, ele tinha muita ojeriza, muito ranço, muita raiva desse apelido Monsanto. E por vezes ele se sentia muito desprestigiado por isso. Depois de um tempo, já maduro e conhecendo a questão do marketing, ele adotou para si a questão do Monsanto como uma marca. Mas ele, em alguma entrevista, fala disso, né? Então, mão santa, o que é a mão santa, né? E ele vai falar que a mão santa dele, ou a sorte que ele tinha, que alguns dizem que ele tinha uma sorte por ser um bom cestinha, nada mais era do que a repetição. Então ele fala assim em um vídeo, né? Então, toda vez que eu treinava, mais sorte eu tinha. Ou seja, a aprendizagem, para quem é da psicologia e lembra lá das propostas associacionistas, a gente aprende por repetição. Então, pela repetição, ele chegou à excelência como um cestinha. Então, a partir disso, a gente observa o quanto é importante a gente ter enseadas para poder destronar mitos que podem prejudicar muitas pessoas. Né? Talvez eu não tenha uma genética muito boa para tal questão. E se a gente defende uma ideia de que existe uma questão puramente genética, então eu já estou fora daquele circuito para aprender ou para alcançar um mérito educacional. Então, a partir desses exemplos, que são alguns de muitos exemplos que a gente observa na realidade, é importante destacar que a aprendizagem é um domínio de todos. Todos podem aprender. O que a gente observa hoje, infelizmente, é que muitas pessoas não conseguem esse recurso. Elas não recebem, não lhe é ofertado uma aprendizagem digna, uma escola decente, e isso é um grande problema. E o que isso tem a ver com o Covid-19? É importante a ideia da instrução hoje, ou saber reconhecer fontes de informação, para que a gente possa estar diante de informações mais balizadas, informações que nos garantam um melhor discernimento para aquilo que a gente vai tomar como uma decisão. Né? E eu quero explicar isso mais no próximo slide. Que é aqui, ó, pessoal. Então, essa proposta teleológica de aprendizagem, então, o que se resume a aprendizagem do cérebro? Ela se resume nesses 3 itens. Para você aprender de maneira sofisticada, de autonomia, de maneira interessante, você precisa preencher ou responder positivamente a essa tríade. Vale destacar: trabalhar as emoções, ou saber ativar melhor essas emoções, ser versado em resolver problemas, e não menos importante, você precisa compreender muito o seu contexto para poder ativar uma resposta sofisticada. Então, não adianta você ter uma boa emoção ou ter uma autorregulação muito boa, ser terapeutizado, se você não é versado em responder problemas e se você também não consegue compreender bem o seu contexto. Então, de novo,
para eu aprender, e aprender de novo, essa questão monetária é tudo, tá? Não é só um conteúdo numa apostila ou de um módulo, é tudo, é saber o que está acontecendo agora no mundo. Eu preciso ter domínio das minhas emoções, eu preciso ter uma versatilidade, uma expertise para responder ou resolver problemas, e eu preciso compreender contextos, onde eu estou, qual a minha situação em relação ao mundo, na questão política, social. Então, eu preciso ter essa tríade bem elaborada. E isso a gente consegue elaborar, de novo, pelo contato com a realidade, né? Pelo mundo que nos cerca e pelas pessoas que compõem esse nossa aldeia existencial. Bom, e como a gente pode, então, trazer isso mais claramente para o Covid-19? O convite da Editora Vetor foi tentar acrescentar algo para vocês em momentos tão novos e tão mobilizadores. E eu quero, então, destacar como a gente pode enfrentar o Covid-19, e aqui nós não somos infectologistas, mas como nós podemos vencer esse desafio social de saúde coletiva, utilizando o recurso dessa aprendizagem, ou dessa proposta neurobiológica de aprendizagem. Então, vamos lá. Primeiro ponto, quero trabalhar sobre a ideia das emoções. Primeira regra, pessoal. Muito do que a gente observa de equívoco quando a gente fala de emoções é desconsiderar a realidade dos fatos. E o que quero dizer isso? Não se pode evitar ou se pode fugir o fato de que nós estamos passando por um momento novo. E um momento novo que irá nos mobilizar. Não adianta fugir dessa ideia, não adianta a gente esconder a realidade. Esse é o primeiro grande ponto. Então, eu diria que é uma questão de um momento de trégua, de baixar as armas e pensar o que eu posso fazer para manter uma estabilidade psíquica. Tá? Então, não adianta a gente fugir disso, não adianta a gente buscar um recurso ou outro e dizer, não, vai passar. Não, a gente está vivendo um momento novo para todos, tá? Para a sociedade e para o mundo. Então, o primeiro ponto é aceitar a realidade como ela é. Porque quando você aceita essa realidade, você vai conseguir, então, encontrar recursos cognitivos, comportamentais e emocionais, afetivos, para responder a esse momento novo. Então, aqui vale destacar a ideia da questão da psicoterapia, a ideia do apoio social, né? Apoio social aqui, né? Por telefone, por mídias diversas. A gente está cheio de mídia hoje, né? Hoje a gente está cheio de lives hoje por aí para falar sobre esse momento. Então, a gente precisa estabelecer a ideia do apoio social, tá? Isso é muito importante. Conversar com os pais, com os amigos, com o parceiro, né? Com os filhos. O diálogo é um momento muito importante. E isso também te conecta à realidade das coisas como elas são. Porque como eu começo a ficar sozinho, começo a achar que é tal coisa, que o Covid foi feito disso, que é um experimento, eu começo a criar umas ideias muito perigosas e isso pode afetar as minhas emoções. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar sobre as emoções é esse. Mantenha o seu equilíbrio psíquico. São momentos de inverno rigoroso que nós estamos passando. A gente acredita, esperamos que venha um verão para nos libertar disso tudo, mas é importante encontrar recursos internos para a gente aguentar esse inverno. E você não pode negar que ele está aí, né? A casa está gélida, a gente vê as relações gélidas, a gente vê esse isolamento, a gente tem saudade do outro, mas é um momento de quarentena, é um momento de isolamento social. Então, o primeiro ponto é a trégua. Aceite a realidade como ela é e trabalhe suas emoções para isso. Um outro aspecto importante, eu quero até valorizar o trabalho da própria Editora Vetor. Então, aqui a gente, quando vocês acessarem depois no YouTube a página da Editora Vetor, existe uma série de vídeos que ajudam também a orientar como é que a gente pode trabalhar as emoções ou buscar comportamentos mais resilientes em momentos como esse de pandemia. Então, tem um trabalho do Lucas, que fala da questão dos traços de personalidade, tem um material, um vídeo do próprio Fernando falando da questão da psicopatologia, tem a minha coordenadora, a
professora Poliana, falando sobre a questão de bem-estar. Então, esse é um ponto importante também. Encontrar recursos em mídia, em livros, materiais que possam te favorecer algum tipo de estratégia para garantir essa integridade psíquica. Tá, então esse é o primeiro ponto que eu quero falar da tríade. Vamos cuidar das emoções. E cuidar das emoções é, primeiro, se pautar-se de verdade, da verdade das coisas como elas são. Então, não que seja uma pauta dolorosa ou uma postura perversa minha. Vivemos um momento novo. Precisamos nos adaptar a esse momento. E de maneira positiva. Seremos afetados, já estamos sendo afetados em questões diversas, financeiramente, nas relações. Muitos se viram obrigados a ter que enfrentar a sua própria presença, e isso tem sido uma coisa dolorosa para algumas pessoas. É um momento de aprendizagem. E as emoções nos garantem essa bússola de como aprender melhor e de como garantir esse equilíbrio do organismo. Então, esse é o primeiro grande ponto da tríade. Em momentos de quarentena, em momentos de Covid-19, preciso cuidar das minhas emoções. Se eu não sei como fazer isso, posso buscar o auxílio de profissionais pelo atendimento online, posso usufruir de conhecimento de outros profissionais excelentes nas mídias diversas, nas lives diversas, e buscar recursos próprios para manter essa conexão com o outro, né? Talvez não, e muitos de nós, não pelo contato físico, mas pela experiência do outro, pela fala, pela palavra amiga. Isso é muito bom. Um outro ponto interessante é muito com a questão da população ou grupo de risco do Covid-19. Cuidado com as frases também. Eu tenho visto muito essa questão, só idoso morre. Como se o idoso fosse alguma coisa que não faz parte da nossa humanidade. Não é só o idoso morre, né? Essa fala é muito perigosa. Então também cuidado com o que você diz para as pessoas, né? Ainda mais as pessoas que são do grupo de risco. Então é importante também esse cuidado, a empatia. A gente acaba entrando numa postura muito, não, mas é só o idoso, é só ele que pode morrer, do resto é tudo bem. E não é isso, sabe? É questão de humanidade. Cuidado com o que você está falando, são as emoções. Muito do que a gente está buscando aqui nesse webinar, em outros, é a questão de buscar autocuidado, mas eu também não posso esquecer de garantir ao outro autocuidado também. E outros que às vezes não têm tanto recurso como você. Eu digo recurso cognitivo, talvez você seja terapeutizado, e é bacana, né? Mas muitos não têm esse recurso, muitos estão desolados, estão ilhados, de fato, diante dessa coisa nova, e tudo que eles menos precisam é de uma pauta, uma fala que caminha para a ideia de que, te isola aí porque vai morrer, né? Então, é um grupo de risco. Isso é uma coisa bem perigosa. Então, é uma questão de reciprocidade, é uma questão de alteridade. As emoções são para autocuidado, mas também para promover cuidado ao outro. Isso é muito importante. Contexto. Esse é o ponto que me chama muita atenção hoje, o contexto. E me chama a atenção porque a gente tem observado o quanto as notícias, o quanto as informações, elas estão chegando para nós muito quebradas, muito distorcidas. A gente vê pautas políticas a partir de medicamento, a gente vê pauta política para ver qual a melhor decisão, a gente vê pauta política para decidir se a gente volta e garante a saúde financeira de um país, ou a gente fica e espera e se condena pela uma crise financeira maior. É importante também esse cuidado, porque o contexto, pessoal, o contexto vai influenciar as emoções e vai influenciar a tomada de decisão. Na verdade, todos se afetam, né? Esses blocos, esses itens da tríade, eles se afetam, né? Eles estão ali para garantir essa questão de como a gente precisa atuar sobre o mundo. Então, eu preciso ter uma ideia de um contexto qualificado, preciso compreender isso de maneira mais sofisticada, tá? Então, como é que a gente pode trabalhar isso em momentos de quarentena, né? Em momentos de isolamento social? Por exemplo, né? Sabendo que fontes buscar, tá?
Existe muita informação que circula na internet, nos meios diversos, mas vamos buscar fontes mais seguras, tá? Então, assim, eu sei que você gosta do jornal tal, do informe tal, mas fontes seguras são o que diz a ONU sobre a pandemia, quais são as novas orientações. Então, recentemente, a ONU ela liberou um guia de cuidado e saúde mental, né, durante a pandemia. Então, assim, é importante a gente pensar sobre essas questões. Como é que a gente pode trabalhar isso, né? Como é que a gente pode trabalhar essa questão? Então, assim, a ONU já começou a ver essa questão de que esse momento de isolamento já começa, como é esperado, já começa a afetar a saúde mental das pessoas. Então, é um bom informe. Então, em vez de buscar o jornal X ou B, que talvez possa assumir uma pauta muito política, seria bom a gente pensar a questão de informes mais seguros, mais sofisticados para nós enquanto informação. A questão pan-americana de saúde também discute alguns pontos, Ministério da Saúde, o governo, então, assim, os informes do governo estadual e municipal, né? Então, assim, é importante a gente destacar esses pontos, sabe? Então, assim, saiba onde buscar as informações. Busque informações mais sofisticadas. Então, assim, cuidado com o que você está alimentando, tanto você quanto a sua família. Então, assim, antes de você se desolar com um informe de que algum estado já entrou em colapso, ou que não tem mais, ou que as pessoas já estão sendo enterradas como indigentes, busque as informações verdadeiras. Busque os informes dos municípios, estados e outros informes mais importantes. Só assim você vai conseguir manter uma estabilidade psíquica, uma qualidade de vida a partir de informações tão variadas. Isso é muito importante. Então, de novo, para garantir um bom contexto dessa aprendizagem do novo, desse momento do Covid, busque informações seguras, informações que não estão muito atreladas a uma questão política mais baixa ou suja. Tudo é política, a gente não pode negar, mas é importante buscar essa fonte mais segura. Isso garante a ideia do contexto mais assertivo, isso te garante uma melhor estabilidade emocional, ou seja, eu consigo então olhar que existe um fim para isso, né? Então, a gente começa a ver notícias boas de que a China agora não teve mais mortes pelo Covid, né? Informes de mortes a partir do Covid. Então, isso sinaliza para nós que também chegará o momento do fim do nosso próprio inverno. Então, isso é importante, né? Compreender essa questão de contexto e buscar essas informações mais sólidas. Isso é um ponto que eu quero destacar. Um outro aspecto, a resolução de problemas. E aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo. Quando a gente discute sobre aprendizagem, o grande objetivo do cérebro para aprender é responder a problemas. Eu diria que essa é a mecânica do cérebro. Existe para responder problemas diversos, questões que nos mobilizam. Por exemplo, a busca de alimento, estabelecimento de uma relação saudável com um parceiro ou uma parceira. Hoje, em tempos de Covid-19, buscamos algum tipo de cura, algum tipo de remédio, talvez uma panaceia, mas alguma coisa que ajude a evitar ou mitigar a morte pelo Covid-19. Quem sabe, a longo prazo, a gente encontre uma vacina que ajude a diminuir também a chance de a gente agravar quadros de Covid-19. Então, é uma moeda do cérebro, pessoal, a ideia de resolver problemas, tá? É uma coisa inerente dele. Então, como é que a gente pode pensar esse item da tríade para momentos de quarentena e isolamento social? Bom, eu quero retirar dois grandes produtos da questão da resolução de problemas, que tem a ver com resiliência e tem a ver com criatividade. Tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto é a resiliência. Então, a resiliência é quando você responde diante de alguma coisa que te mobiliza, que você responde de maneira positiva. E aqui eu vou resgatar tópicos que eu já debati sobre a questão das emoções. Então, a resiliência diz que a gente precisa encontrar estratégias para garantir uma saúde cognitiva ou saúde mental. E a gente tem feito muito isso, né? Acredito que muitos de nós já fazemos isso. Leitura de livros, assistir séries na televisão,
você também tinha trabalhos que você acumulou, então você está dando de maneira da celeridade, você acaba, né, limpar essa mesa cheia de trabalhos que não foram produzidos. Então, isso é uma coisa interessante, a resiliência. O problema desse aspecto é que alguma hora os livros vão acabar, né? Acaba o assunto. Você não tem como ler todo... Mesmo o ato de leitura, depois fica uma coisa cansativa. Só se pautar em ler, ler, ler. Uma hora você precisa inovar o comportamento. Outra questão importante da resiliência é a questão dos filmes. Alguma hora também, esses filmes também vão cessar filmes interessantes para que você possa assisti-los. Uma hora você também vai exaurir, né, o recurso de filmes disponíveis no seu canal de TV, seja ele aberto ou fechado. Então, isso é importante. Então, a resiliência diz o quê? Eu vou encontrar estratégias que eu já utilizo e vou empregá-las de maneira a manter uma economia de comportamento. Então, por que a gente está falando disso? Porque o grande problema hoje, na verdade, um dos grandes problemas hoje é o tédio. O tédio é como um resíduo, é como sujeira no meu sistema de aprendizagem. A partir dele, a gente vai começar a pensar em procrastinação, a gente começa a pensar em ansiedade, a gente começa a pensar em quadros de humor. Então, o tédio é uma coisa bem perigosa, a gente não quer que ele chegue perto de nós. Então, a resiliência é um bom componente para isso, tá? Que recursos eu posso estar utilizando, comportamentais, para mitigar o impacto do tempo que parece que inflou na minha vida, né? Então, hoje parece que a gente tem tempo demais, mas é um tempo que eu não consigo produzir. É um tempo que eu estou numa caverna, é um tempo que eu estou isolado do mundo relacional, né? Não do mundo da informação. Isso é importante. Como é que a gente consegue, então, garantir maior fôlego à sua resiliência? Eu quero propor, nesse momento, um outro tópico que eu julgo muito importante, pessoal, que é a criatividade. Então, em momentos como esse, de pandemia, onde nós somos tão duramente forçados e testados, eu queria propor a ideia da criatividade. O que vem a ser isso, na ideia de resolver problemas? Criatividade, nesse momento, eu gosto de pensar, por exemplo, muitos de nós temos projetos de vida, né? Alguns nunca debateram sobre isso, mas é importante debater. Projeto de vida é uma coisa muito importante para todos nós. E quando a gente fala de projeto de vida ou projetos de vida, por vezes a gente faz avaliações e fala assim, ó, isso aqui, esse projeto tal, eu vou deixar para outro momento. Não é para agora, não é agora a hora de pensar esse projeto. Então, meu convite é, momentos como esse, que tal a gente pensar, que tal a gente revisitar projetos antigos? Sonho, ou como alguns vão chamar sonho, eu acho que sonho uma coisa mais fofa, né? Né? Mas se sonho é uma coisa que apetece, sonhos e projetos, vou colocar como coisas sinônimas aqui, que tal visitar os sonhos antigos, projetos antigos, projetos que ficaram guardados na sua gaveta da memória, porque você julgou que não era aquele momento, não era oportuno a questão de aplicar esse projeto. Penso que agora, em tempos de isolamento, é interessantíssimo que a gente volte e revisite sonhos, projetos antigos que foram arquivados e que podem hoje ser olhados de uma outra maneira. Talvez você não consiga aplicá-los nesse momento, mas quem sabe você consegue garantir uma maior musculatura para esse projeto e um desenho mais qualificado de como aplicá-lo na realidade. Então, em momentos como esse, fica a questão de abuse e use da criatividade, né? Reinvente, crie alguma coisa nova. E aqui outro ponto importantíssimo. Muitas pessoas já têm olhado para essa perspectiva de resiliência e criatividade e pensam que vão empreender na crise e que vão pensar um projeto novo na crise. Alguns pensam que serão milionários, que vão enriquecer com esse momento. Não que isso esteja errado, não julgo isso, acho que é válido, mas a primeira pauta, a principal pauta aqui, pessoal, é que a gente consiga visualizar criatividade e resiliência para momentos de crise, para a gente conseguir viver um projeto de vida na crise e que a gente consiga propor e consiga visualizar um objetivo do nosso comportamento. Porque isso também é muito importante para o cérebro. Ele se baseia muito, né, de objetividade, né?
daquilo que ele alcança como metas, de metas alcançáveis, de uma alta eficácia do comportamento. Então, quando eu falo e defendo a ideia de uma resiliência e criatividade, eu estou colocando a ideia de que são elementos, são estratégias para o momento crise. Se você vai garantir utilizá-las pós-crise, não tem problema. Só não vamos esquecer de viver o momento presente. Não adianta você também buscar gastar energia para um projeto para daqui a 5 anos, 1 ano, e você vai se exaurir agora e vai ficar mais vulnerável, mais aberto a adoecer. Né? Passamos por um momento de muita vulnerabilidade, volto a destacar. Muitos de nós já estamos sofrendo e o objetivo é como garantir tempo em tempos que o tempo está sobrando. Eu digo um tempo de qualidade, tempo de cuidado, né, tempo de respeito com o próprio organismo. Então, em resumo, eu consigo pensar essa questão de resolver problemas nessa perspectiva, tá? Então, eu posso utilizar resolução de problemas em momentos de pandemia, utilizando o seu subproduto, resiliência e criatividade. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é que também somos um organismo, né? Então, eu preciso também considerar que, como qualquer organismo, eu preciso também controlar e cuidar do meu sono, tá? Então, não adianta de nada você pensar em estratégias mil se você não está dormindo bem à noite. Então, cuidado com esses pontos, tá? Que são gatilhos perigosos para o adoecimento. Então, avalie o seu sono. Cuidado para você também não desregular o seu sono pelo excesso de tempo que você tem e pelo próprio ócio e pelo tédio. Acaba que é muito fácil a gente abrir uma questão de trocar o ciclo, né? O parâmetro de sono, e acaba que a gente começa a desregular o próprio comportamento. Então, cuidado com isso também. Cuidado com o sono. Não tem como aprender sem um sono qualificado. Então, o sono ele é muito importante na questão comportamental adequada, quando eu falo na questão neurobiológica. Os alimentos também, é importante destacar a alimentação saudável. Claro, também considerando a questão das próprias alimentações agora, com a questão de alguns mercados hoje com uma certa restrição de alimentos, a questão do abastecimento, mas buscar uma alimentação saudável à sua maneira. Sempre se pode inovar também na ideia do cardápio, então é importante também que a gente possa garantir aí um comportamento alimentar saudável. Não menos importante, atividade física em casa, né? Então, hoje é muito comum a gente, até surge como meme, né? Pessoas que fazem exercício em casa, né? Que utilizam o espaço de casa, os seus cômodos da casa, para realizar, executar algum tipo de atividade, exercício fim. Isso é muito importante. Então, além daquela questão da tríade que eu falei, das emoções, do contexto e da questão de como resolver os problemas, cuide do seu organismo também. Tá? Ninguém aqui é o super-homem, ninguém aqui é a Mulher Maravilha. Nós somos seres vulneráveis. E compreender isso, respeitar isso, já é uma falta também de saúde para o próprio cérebro. Então, o poema do Manuel de Barros, que eu iniciei esse webinar, que fala de enseadas, que explica, ele dá nomes bonitos até, para aquilo que eu tinha como uma coisa antiga, como uma ideia de mundo, uma ideia de regra. Eu gosto de pensar que enseada, ela pode ser substituída pela palavra aprendizagem, pela palavra sobrevivência, pela palavra coragem e pela palavra reinventar-se. Talvez hoje eu seja o homem que chegou para explicar sobre neurobiologia da aprendizagem, uma questão fora do comum, mas sempre foi isso, né? De novo, acredito que a gente se esqueceu da aprendizagem como ela é. Que a aprendizagem é experimentar a vida, é se espantar com a vida e é viver cada momento. O cérebro foi feito para isso. O momento que a gente está vivendo é um momento único, um momento que nos abala, e cabe o convite à reflexão para que a gente possa passar por esse período de maneira a ter o menor dano possível, porque infelizmente danos vão acontecer. Tá?
seja na questão financeira, seja na questão de projetos que vão ser adiados, seja na questão de implementações diversas que também vão ter que ser adiadas ou repensadas. Mas a questão mais interessante é que fica a vida, e fica essa questão do novo, e isso é o próprio combustível do cérebro. Hoje eu passei um pouco tempo com vocês para falar dessas enseadas, dessas novas perspectivas, e desejo ardentemente que eu possa ter contribuído de alguma maneira para o seu dia, destacando como o seu cérebro aprende, fora só da sala de aula, ou não tão somente de sala de aula, mas como é que ele pode aprender diante de alguma coisa que parece vir para nos destronar enquanto uma espécie que reina na natureza. Então, é isso. Muito obrigado. Agradeço o convite da editora Vetor. Foi uma experiência maravilhosa. Agradeço a paciência de vocês. Peço desculpa por algum tipo de sinal, que falhou ou não. Mas é isso. Então, muito obrigado. E, se precisar de um bom livro para ler, né, adquira lá Como o Cérebro Aprende, na editora Vetor. E você leva um pouco do meu carinho e do meu cuidado. No mais, é isso, pessoal. Foi uma grande honra debater um pouquinho com vocês. Tchau, tchau. Obrigado pelo feedback. Obrigado, Larissa. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.